Lucas, capítulo 9, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, quero ler a partir do versículo 57. Por que muitos param pelo caminho? Pela manhã nós falávamos da ponte e agora vamos continuar caminhando e entender ou procurar entender por que muitos param pelo caminho. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 57, diz assim: Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Você pode curvar sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pelo privilégio desta noite na Tua casa. Te pedimos que o Senhor nos abençoe com a leitura e com a meditação da Tua palavra. Fala conosco, ajuda-nos, Pai, a compreender a Tua vontade e o Teu querer. Assim te pedimos em nome de Jesus e que todos digam amém. Bom, eu entendo que esse texto é muito fácil da gente entender. São pessoas que estão muito animadas com Jesus, né? Elas querem seguir Jesus, elas estão vivendo um momento inusitado, principalmente na região da Galileia. Jesus está trazendo uma proposta que não é uma religião nova. Jesus está descortinando o reino dos céus. E ele começa isso, logicamente, debaixo de um cuidado de Deus. A gente conhece o livramento quando ele era bebê. Jesus está ali no meio dos doutores. Daqui a pouco Jesus está fazendo amigos e discípulos. E aí, nesse momento, o que Jesus faz para que os discípulos creiam nele? Milagres. Os milagres sempre foram vistos como a propaganda, a publicidade do ministério de Jesus para que as pessoas dessem crédito. Uma coisa é ele dizer, sou filho de Deus. Ou mesmo, sou Deus, e não era isso que ele dizia. Ele dizia, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E aí muitos questionavam, como é isso? Como funciona? Como é que tu mostra os sinais? E ele mostrava então os sinais. E os sinais eram os milagres. E a partir desses milagres, Jesus começou a ter um grupo grande de seguidores, né? Hoje a gente usa a expressão seguir alguém muito voltado para a rede social. Eu falo com pessoas, pastor, conhece o fulano da igreja tal, conhece o canal? Eu disse, eu conheço muito pouco. Eu leio a Bíblia, eu conheço algumas pessoas influentes, gosto de ouvir algumas mensagens, mas hoje não me sobra muito tempo. Então eu prefiro ler a Bíblia e preparar as mensagens, mas eu sei que há muitas pessoas que têm muitos seguidores. Tem gente que está no YouTube com 2 milhões de seguidores. Bom, isso para mim não diz nada. Primeiramente, porque nós estamos vivendo um mundo de desvalores. As pessoas fazem o que não presta, só porque é engraçado, só porque cometeu uma gafe. As pessoas acumulam seguidores para assistir os vídeos e começar a rir ou zombar do outro. Então, ter seguidor hoje é muito relativo, irmãos. Bom seria se o professor, o médico, o bom profissional tivesse os seus seguidores para que mais profissionais em todas as áreas, se formassem seguindo boas pessoas. Hoje nós temos seguidores de todo tipo de gente. E aí eu olho, às vezes meu neto está assistindo TV e quando ele coloca naqueles ensinamentos de jogos eletrônicos, e ele muda de vez em quando, eu digo assim, meu neto, 2 netos, né? Eu falo, vem cá, o que vocês aprendem com isso? A jogar? O que ele está transmitindo? Porque ele fala como um bobão. Eles apresentam o canal como alguém que parece que a mente está vazia. Eles não têm educação, eles não têm um bom português, eles não ensinam bons modos, às vezes ensinam maus modos. Tem um lá que eu não consigo nem ouvir. Eu falo, não, esse aí não, muda de canal. O vídeo começa e ele, olá galera! Eu digo, o que está acontecendo com essa TV? Está estragando? Está quebrando a TV? O
que esse camarada vai passar? Então eu tento, né, dentro dessa modernidade, não querendo ser muito retrógrado, dizer, olha, vamos aprender, a gente usa a expressão, vamos aprender coisa inteligente. Aí ele bota em outros canais, ensina coisas boas e tal, a gente vai. Mas a grande verdade, queridos, é que hoje é muito fácil você fazer seguidor, principalmente pelo lado avesso da vida. Quanto mais louco, quanto mais débil, quanto mais diferente você for, mais seguidores você vai ter. Então isso é perigoso demais. No tempo de Jesus, e estamos nos referindo especificamente à pessoa de Jesus, ele está anunciando o reino de Deus, ele está falando das coisas que ele conhece, e nem toda aquela multidão vai seguir Jesus pela revelação da palavra. Muitos estão ali porque têm filhos endemoniados e querem libertação. Outros estão ali porque estão com problemas no litígio da herança e querem que Jesus resolva. Outros estão ali porque querem usar Jesus para fazer um levante contra os romanos. Outros estão ali porque não sabem o que fazer da vida, eu não tenho nada, na época não tinha rede social, então eles iam para a praça ver os acontecimentos do momento. E Jesus era um grande acontecimento, principalmente quando ele começou a se reunir com os discípulos, seus amigos, aqueles a quem ele chamava de amigos, e começava a desenvolver o seu ministério. Ele começou a buscar pessoas que realmente pudessem levar o evangelho até chegar onde chegou, até os nossos dias. Então, nesse momento, muitos são aqueles que seguem Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você trocou qualquer atividade hoje para seguir Jesus. Afinal de contas, eu entendo que você está aqui porque você é um seguidor de Jesus. Posso ouvir um amém por isso? Então, nós estamos aqui como seguidores de Jesus. E a igreja não pode ser vista com outro propósito a não ser encontrarmos Jesus. Ouvirmos uma palavra, encontrarmos pessoas de bons princípios, pessoas que querem o bem coletivo e individual, pessoas que pensam de um modo a colocar o coração à disposição, pessoas que buscam viver uma verdade. Não somos perfeitos, nunca seremos nesta vida não. Mas devemos nos esforçar para isso. Desenvolver uma boa amizade, ter uma boa palavra, mostrar ao mundo o Deus invisível. Nós somos a demonstração do Deus invisível, a igreja é isso. Então nós precisamos, evidentemente, entender que o propósito da igreja não pode ser outro senão ouvirmos o que Jesus tem a nos dizer. Todas as vezes que eu me coloco à disposição para estar na casa de Deus, quer seja pregando, quer seja sendo ministrado por alguém, eu sinto o desejo de ouvir Jesus. Eu peço a Deus que não importa quem esteja pregando, cantando, eu ouça Jesus, eu veja Jesus, eu sinta a presença de Jesus. A igreja precisa ser vista exatamente nesse propósito. Só assim nós vamos conseguir continuar na estrada da vida, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades. Mas uma coisa me chama muito a atenção. Qual o tipo de pessoa, né? Como podemos tipificar as pessoas que seguem Jesus? Eu separei 3 tipos de pessoas que seguem Jesus. Pelo menos nós temos os voluntários, os chamados por ele e os que seguem por tabela. Os voluntários seriam aqueles que, em algum momento da sua vida, eles deram crédito à palavra de Deus. Eles acreditaram que podiam ter uma mudança de vida. Foram atraídos pelo amor de Deus, lógico, a graça de Deus os atraiu. Então eles começam a desenvolver uma caminhada com Cristo, eles encontram uma igreja, eles desenvolvem um modo de vida que eles incluem na sua jornada diária, semanal, mensal, um tempo para Deus. Nós nos dedicamos um dia para a família, 5 dias para o patrão, às vezes conseguimos um dia para Deus, às vezes nem isso. Às vezes nós temos tanta dificuldade, estamos tanto envolvidos com as coisas desse mundo, a gente vem à igreja a cada 15 dias. Eu tive dificuldade na minha conversão de ter uma caminhada firme, mas quando eu entendi que eu necessitava desta caminhada, e independente de qualquer função, porque eu demorei a trabalhar na igreja, eu queria estar na igreja. Eu não medi esforço para conduzir minha família, meus filhos pequenos, não tínhamos carro, congregávamos longe, as igrejas eram longe. A gente pegava ônibus, 1 ônibus, 2 ônibus, tinha muita dificuldade, carregava os filhos nos 2 braços, ônibus cheio, mas o que eu queria? Eu sentia a necessidade de ouvir, de encontrar Jesus.
eu orava, pedia a Deus que o pregador pudesse receber algo de Deus. Eu não estava muito preocupado com a aparência da igreja, o movimento da igreja. Esta igreja é alegre, essa igreja é triste, essa igreja é fria, essa igreja é quente. Queridos, eu sou a igreja. Se eu quero uma igreja pegando fogo, eu tenho que chegar aqui cheio do Espírito Santo. E muitas vezes nós olhamos as pessoas e queremos ver o Espírito Santo nelas, mas a gente não vê na gente mesmo. Então, se eu olho para a igreja e quero uma igreja diferente, eu faço a igreja ser diferente. Nós somos responsáveis por isso, né? Não me incomoda o silêncio dos irmãos ouvindo a palavra de Deus. Pelo contrário, eu até prefiro, né? Mas eu também não me incomodo com alguém que no tempo todo diz glória a Deus, aleluia, desde que você saiba o que está fazendo. Desde que isso não seja mecânico. Desde que você não esteja no movimento cultural de uma igreja. Não é isso que nós precisamos, não é disso que nós precisamos. Nós precisamos de uma relação com Deus que nos faz entender pela razão, fé e razão, mas pela razão de que nós precisamos ouvir a palavra. Esta palavra tem que entrar no nosso coração para fazer uma mudança na nossa vida. Nós temos muitas coisas a mudar e não adianta você dizer, pastor, coloca a mão na minha cabeça, ora por mim que eu preciso de mudança. Eu vou dizer, muda. O que você está esperando para mudar? Você já ouviu a mensagem? Você ouve a mensagem? Você guarda a mensagem? Você procura aproveitar a mensagem na sua vida? Então a mudança já está acontecendo. Eu vou para um culto de libertação. Eu amo esse modo da gente pensar. Esse dia é dia de libertação. Tá, e os outros dias não tem libertação. Se a palavra é a mesma, você está hoje num culto de libertação. A palavra entra e liberta você dos seus pecados. Posso ouvir amém por isso? Ela entra e incomoda a gente, então ela nos liberta. Mas tem culto que é diferente, pastor. Tem uma unção, tem um movimento. Não tenho nada contra isso, irmãos. A única coisa que eu preciso entender é o quanto isso vai nos edificar. Na caminhada da vida, se nós não estivermos firmados na rocha, o vento vem e a casa desaba. Então eu não posso simplesmente achar que estou firme, porque Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E nós vemos muita gente que um dia estava firme e caiu. Caiu por quê? Porque não estava firme. Quem estiver firme não cai. Mas essa firmeza vem de onde? De uma relação com Cristo. De uma vida pautada ao lado de Cristo. Não é o que você faz, não é o que você é, não é a função que você exerce na igreja, não é o tempo que você ora e jejua e sobe um monte. Isso tudo faz parte, mas o que realmente te firma é quando a palavra entra em você, muda o seu modo de agir, altera a sua razão ou coloca a razão onde não tinha razão nenhuma. Porque a gente gosta de fazer coisas que não tem razão nenhuma. Então, no ambiente de fé, a razão vai ser muito útil para nós entendermos que quando Deus quer mudar e o homem se permite, ele muda. Mas o homem precisa se permitir. A palavra precisa ser aproveitada. Nós precisamos, falava disso pela manhã, parar de ficar na igreja pensando na segunda-feira. Se você vier à igreja pensando no que vai acontecer semana que vem, é melhor que você fique em casa planejando a semana. Quando você estiver aqui, você tem que parar tudo. Desliga o pensamento do trabalho, da família, do sofrimento. Jesus já sabe que você está sofrendo. Para falar a verdade, nós estamos em busca dele, porque todos nós estamos aqui porque sofremos alguma coisa. Se você estivesse muito bem, dificilmente você estaria na igreja. Tem alguma coisa que nos coloca nessa dependência. Eu louvo a Deus por isso. Eu sou dependente de Cristo. Amo estar na igreja, amo estar na família de fé. Então, muitos vão seguindo Jesus nesse voluntariado. Ele entendeu a necessidade e agora ele é voluntário. Ninguém precisa bater na porta deles. Ei, está na hora de você seguir Jesus. Não, hoje eu não vou não. Tem um filme bom no Netflix, vai começar aí um seriado novo. Não, esse voluntário de Cristo, ele não precisa disso. Ele colocou na agenda do coração dele o dia e a hora do culto. Ele quer estar no culto, ele se esforça, tem dias que ele não consegue, o trabalho rouba o tempo, a saúde, mas de uma forma em geral, ele quer estar com Jesus. Então, naquela época não era diferente. Onde Jesus passava, muitos ouviam, olha, Jesus vai passar na cidade tal, vamos lá, vamos ouvir o que ele tem a dizer, vamos ver novos milagres, vamos ver os acontecimentos e tal. Mas nós também temos seguidores de Jesus que são chamados por ele. E aí nós nos lembramos imediatamente dos apóstolos. Pessoas que ele disse, olha, eu tenho uma missão para você. Larga a rede, não é? Quem mandou largar a rede? Foi Jesus que mandou largar a rede, tá bom? Vamos corrigir essa música aí. Foi Jesus que mandou largar a rede.
Em que sentido? Para de se ocupar com as coisas dessa vida, que todos nós temos responsabilidades, mas se você estiver ocupado demais com as coisas dessa vida, você vai pescar muito peixe, você vai ficar rico, você vai comer muito peixe, você vai comer do melhor dessa terra, mas depois você vai morrer. E o que Jesus quer fazer? Que você seja mediano, você pode até ser rico e abençoado, não tem problema nenhum, mas você vai ter que tomar cuidado, porque Ele quer oferecer a você vida eterna, e não benefícios para esta vida. Quer benefícios para essa vida? O trabalho pode lhe dar. Uma boa ideia pode lhe dar. Uma vida coach, uma vida avivada para os negócios, uma aplicação na Bolsa de Valores. Tudo isso pode lhe proporcionar coisas boas. Mas se você quer realmente vida eterna, a igreja é o lugar. E nós precisamos entender isso. Então, nós podemos ser tanto voluntários quanto chamados por Ele. Eu prefiro pensar que eu sou um chamado por Ele. Não por ser pastor, mas eu entendo que num determinado momento da minha vida eu fui voluntário para ver no que ia dar. Eu comecei a seguir Jesus tentando crer, tentando buscar fé. Eu comecei a seguir Jesus duvidando de que Jesus podia realmente olhar para mim como pobre pecador e fazer algo. Eu dizia, Jesus tem coisa mais importante para fazer. Porque na religião, que eu pertenci no passado, muito parecida com a nossa, também se diz cristã, mas a religião ensinava que Deus estava lá no céu, Ele usava a barba branca, era um senhor de idade, sentado num trono. E eu, quando era criança, via aqueles quadros que a minha mãe tinha. Minha mãe tinha um quadro do Pai, Filho e Espírito Santo, pintado à mão, a lápis, um quadro lindo, uma obra de arte maravilhosa. Mas quem era Deus? O mais velho, de barba branca, sentado num trono. Ele estava até meio gordinho, porque ele ficava só sentado, Eu, quando criança, pensava assim. Do lado dele, o mais novo, Jesus. Uma aparência mais jovial, uma barba mais bem feitinha e tal. E o Espírito Santo era uma pomba que estava em cima. E aí fazia aquele reflexo. Lógico, são simbologias maravilhosas, mas isso ficou marcado em mim. Então, quando eu começava a orar a Deus, minha mãe dizia, vai orar para Deus, menino. Você está muito nervoso, você está fazendo muita arte, tem alguma coisa ruim em você, vou levar você para a rezadeira. Eu dizia, não, mãe, me leva para aquela moça lá que tem uns negócios fedorentos, jogava em cima de mim. Eu não quero esse negócio, não. Eu vou rezar. Aí dizia para ele que eu ia rezar. Na época era assim que a gente falava, E aí eu tinha aquela visão, dizendo, eu pensava, mas Deus vai olhar para mim para quê? Eu não sou obediente à minha mãe, eu não faço coisas boas, eu sou tão puxão de orelha. Então eu deixava Deus bem longe desse negócio. Eu achava que Deus ficava lá no céu e não cuidava de nós. Quando eu vinha me converter na igreja protestante, já foi me apresentado de outra forma. Deus é o mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Até aprendi que não se diz Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus só. Um Deus que se manifesta de três formas. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu demorei a entender isso, até que um dia alguém me deu uma explicação e disse, olha, imagina a água. A água, se você congela, ela é gelo, estado sólido, mas é água. E se você coloca um calor, ela vira água líquida, mas é água. Mas se você esquentar demais, ela evapora, vapor, mas é água. Então é o mesmo Deus, a substância divina é a mesma. O modo que ele se apresenta. Aí eu passei a entender que no Antigo Testamento a gente tinha a visão do general dos exércitos, Deus que mandava destruir o inimigo. Quando vem Jesus, ele diz, não, o inimigo já está destruído. Essa era uma forma que os judeus entendiam de tomar as coisas, tomar a posse. Isso era muito importante para reafirmar o pensamento do homem em Deus. Então, aprendemos a mostrar um mundo, Deus, que dá riquezas. Aí a gente compra um carro novo, coloca lá, Jesus me deu. Mas quando é o carro todo quebrado, todo furado, todo cheio de ferrugem, você não quer botar adesivo nenhum. Você tem vergonha do carro que você tem. Porque nós aprendemos que Deus só nos dá coisas boas. Hoje eu corrijo isso e digo, não, Deus não nos dá... Deus pode dar o que Ele quiser, mas Ele pode não dar nada. Ele já nos deu. Ele já nos deu o fôlego de vida, a razão para estarmos nele, Ele já nos mostrou a salvação, então eu não vou segui-lo por aquilo que Ele pode me dar, mas sim por aquilo que Ele já fez. A obra da salvação para mim hoje é suficiente para eu seguir Jesus. Agora é gostoso quando a gente tem essa relação e diz, puxa, Deus vai abrir uma porta, Deus vai me abençoar no trabalho. Isso é uma relação com Deus. Isso não é um estalar de dedos. E o Espírito Santo, logicamente, é o que nos conduz na presença de Deus. É a habitação de Deus em nós. Então, para que isso seja claro,
nós precisamos primeiramente abrir o coração, continuar na caminhada e não desistir. Então, quem seguia Jesus? Os voluntários e os chamados por ele no primeiro momento. Mas nós tínhamos também o terceiro grupo de pessoas que temos até hoje, os que seguem Jesus por tabela. No tempo de Jesus, era aquele que era conduzido até ele para que ele fizesse um sinal, um milagre, alguma coisa. Tinha muita gente que seguia Jesus por curiosidade, e eu coloco esses na condição dos voluntários. Temos aqueles específicos que eram chamados por eles, mas temos aqueles que a gente encontra até hoje na igreja, em qualquer igreja. O marido é crente e a esposa ama o marido, então ela segue o marido na igreja. Ou a esposa é crente e o marido ama a esposa, então ele segue a esposa na igreja. Os filhos, são obedientes a pai e mãe. Os pais são crentes. E eles então seguem os pais na igreja, até que vem a razão, a universidade, os pensamentos loucos da vida, e eles decidem se querem continuar sendo crentes ou não. Uma boa parte hoje, influenciados pelo mundo, desistem. Pastor, onde foi que eu errei? Bom, pode ser que tenha algum erro, mas normalmente o caminho da vida é esse, é uma escolha pessoal. Por isso que eu uso esta frase de efeito nesse ano, eu digo, Deus é bom, o diabo não presta, e a gente escolhe quem quer seguir. Essa escolha tem que ser pautada na razão. Por que eu estou falando isso? Porque entre os que seguem Jesus, os que já seguiam e que hoje seguem Jesus, nós encontramos um número grande de pessoas que desistem, que param pelo caminho. E eu entendo que só existe uma forma de parar de seguir Jesus quando a gente liga isso à eternidade. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. É um versículo que você deve colocar no seu coração. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, isso ele já fez, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então, segundo o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que nós só daremos uma descontinuidade nesse seguir Jesus quando nós morrermos. Porque a partir dali, ou você mora com ele, habita com ele, vive ao lado dele, você deixa de ser seguidor, mas você faz parte do reino dele. É diferente. Então, uma parte vai seguir Jesus e a outra parte vai continuar fazendo o que fazia antes. O que fazia antes? Nada. Não queria compromisso com Jesus. Então, esses que hoje não desenvolvem uma vida com Jesus, não esperam morar no céu. Eu, gosto de usar muito a minha imaginação. Se eu fosse Jesus e estivesse no céu, eu ia dizer, ei, você que sempre me buscou na terra, entra aqui, vem conhecer o meu reino. Olha, esse aqui é o trono, esse aqui são os anciãos, esse aqui são os seres viventes. Eu começava a mostrar as coisas. Jesus, eu quero te seguir. Quem é você? Eu perguntaria, quem é você? Não, eu ouvia muito falar do Senhor, eu gosto tanto do Senhor. Gosta? Como? O que você fez com os 10, 20, 30, 50, 100 anos que eu te dei de vida? Você nunca me procurou. Quando você me procurava, você só ia com interesse. Você ficava doente, lembrava de mim. Você ficava desempregado, lembrava de mim. Se eu fosse Jesus, eu agiria assim, mas não sou. Então a misericórdia de Deus é distribuída com graça até nós, nesse tempo, enquanto temos fôlego de vida, para tomarmos decisões. Por isso eu digo que Deus é bom, o diabo não presta, e a gente vai ter que escolher alguém para seguir. Não tem meio termo. Na vida espiritual não tem em cima do muro. Ou nós queremos seguir Jesus mesmo com dificuldades, mesmo sabendo, pastor, mas eu vacilei. Então se arrepende. Porque se Deus, através da sua palavra, chama de Davi, o homem segundo o coração de Deus, desculpa a expressão, mas vacilando como ele vacilava, alguma coisa ele fazia para Deus olhar e dar misericórdia a ele. O que ele fazia? Se arrependia. Ele não parava pelo caminho, ele continuava buscando a Deus, mesmo de um jeito meio torto. Ele errava, ele pecava, mas se arrependia rápido. Esse tempo, sabe, que a gente chama o time, o tempo dado para ele se arrepender, era quase que instantâneo. Quando batia assim no coração, ele pensava, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu contei um exército dizendo que era meu, mas era de Deus. Eu fui buscar uma mulher que não era minha, ainda matei o marido dela. Eu fiz tal coisa. Ele voltava assim para Deus e dizia, Senhor, pelo amor de Deus, não me mate. Temor havia no coração dele.
Então, nesse momento, nós vamos também encontrando, além dos que seguem, uma grande multidão dos que vão dando descontinuidade às suas vidas, mesmo se mantendo vivos. Por isso, nós lemos escrito aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Nós só podemos estancar a caminhada quando for o tempo determinado por Deus. Não podemos, por mais que tenhamos o direito, ou pensamos ter o direito de desistir, nós não podemos fazer isso, porque foi nos dado um tempo. E esse tempo está determinado por Deus. Cada um de nós tem um tempo. Então nós precisamos conhecer esse tempo, entender a vontade de Deus nesse tempo. Não faz muito tempo que eu recebi um pedido de oração de uma pessoa que não está na presença de Deus, mas já esteve. E através de outra pessoa disse, olha, ela está muito doente, pastor. E eu disse, ela está em alguma igreja? Ele disse, não. Eu falei, bom, no primeiro momento eu me coloco à disposição para orar por ela. É uma doença considerada pelos médicos terminal, jovem, um câncer. E eu disse, eu vou me colocar à disposição para orar. Mas a primeira coisa que me veio em mente, eu não disse isso, lógico, para não feri-los, mas por que ela parou a caminhada? Porque quando nós sofremos e estamos em Cristo, nós entendemos até o propósito do sofrimento. Nós nascemos para a glória de Deus. Então, se Deus permite que eu passe uma adversidade, isso só pode ser para a glória dele. Eu não posso pensar que Deus me abandonou. Eu não posso pensar, porque nós vamos passando privações o tempo todo, queridos. Você pode viver uma vida farta de bens, uma vida farta de saúde, mas chega uma hora que tudo isso para. E isso não é Deus olhando para você e, agora eu vou me divertir matando ele. Não existe isso. Há um propósito na existência humana e nós fazemos parte desse propósito. Então nós precisamos olhar para Cristo como Criador das coisas junto ao Pai e nesse momento entender o que Deus tem para nós. Se é sofrimento, Senhor, o que eu preciso aprender no meu sofrimento? Se é ausência de bens, o que eu preciso aprender? O quanto eu preciso me humilhar mais? O quanto eu preciso lhe buscar mais? Aí a gente entra em crise. Eu sempre fui fiel a Deus, não era para eu estar desempregado. Eu sempre fiz tal coisa, por que eu estou passando por isso, por aquilo? Ei, você não morreu não. Você tem que continuar a jornada, você tem que continuar a caminhada. Deixa para reclamar quando estiver no último dia. Sabe quando aquele capuz preto aparecer do nosso lado com a foice dizendo, agora é hora? Aquele desenho animado, né? É o barulho da foice afiada. Quando chegar essa hora, você... Peraí, só um minutinho, me explica aí. Aí talvez ele consiga explicar, mas de um modo geral não tem explicação. Nascemos, crescemos, escolhemos o que fazer da vida e morremos. E aí podemos ser responsáveis nesse sentido pelo destino. Se vamos para o céu, não é benefício e não é glória nossa. O amor de Deus nos atraiu, mesmo sendo nós pecadores, e graças a Deus podemos estar com Ele eternamente. Mas se eu não quero relação com Ele e o inferno estiver se abrindo para mim, a culpa nunca foi de Deus. Deus não me fez para o fogo eterno. Deus não nos fez para o fogo eterno. Glória a Deus por isso. Ele nos fez para desfrutarmos eternamente da sua companhia. Mas então, como eu vinha dizendo, há muitas pessoas que param pelo caminho. De algum modo elas desistem porque estão se sentindo vazias, querem preencher os seus corações de alguma forma. Queridos, eu não gosto tanto assim de dar o meu próprio testemunho, mas se tem algo que me marcou demais, eu me converti numa determinada igreja, uma boa igreja, mas eu tinha algumas dificuldades, até por ser novo convertido. Eu não entendi algumas coisas e desejei sair. Mas havia um temor no meu coração tão grande que eu chegava em casa, conversava com Vera, a Vera dizia, o tempo está difícil, né? A gente vai para lá, não ouve mais Deus falar, o que está acontecendo? A gente não entendia do contexto disso. Mas nós decidimos, conversando, não sair daquela igreja enquanto Deus não abrisse uma outra igreja. Porque eu morria de medo de voltar a ser o que eu era no mundo. Quando a gente tira um pé para colocar o outro, quando a gente anda, a gente faz isso, né? A gente tira um pé para colocar o outro lá na frente. Deixa um pé preso, o outro vai lá e assim a gente caminha. Eu pedi a Deus para, se eu tivesse que sair daquela igreja, eu deixasse um pé lá e só colocasse o outro quando ele abrisse outra porta. Então eu passei por uma, duas, estou na terceira igreja. Hoje a minha oração não é que eu procure outra igreja, porque eu descobri que a igreja não é perfeita.
Eu estou bem onde estou. Vamos para 22 anos de igreja de Nova Vida. Tem seus defeitos. Qual é a igreja que não tem defeito? Esta e a denominação toda tem defeito. Não serei eu quem vai dizer, não, esta igreja é perfeita, irmão, vem para cá, vamos para cá. Não, isso é presunção, falsidade humana. Mas tem um detalhe. Se eu encontro neste lugar a paz necessária, se eu estou sendo instruído para o reino de Deus e hoje me coloco à disposição dos irmãos, pastoreando, para ajudá-los a encontrar o reino de Deus, então eu não tenho que procurar mais lugar. Eu estou bem aqui. Então hoje a minha oração é, Senhor, me deixa tirar o pé daqui só quando eu colocar o pé lá na glória. Porque no mundo eu não quero estar. Eu não quero me permitir a ficar no mundo. Não, não quero. Eu morro de medo de pisar no mundo. E o que é o mundo? É o lugar de tristeza, é o lugar de sofrimento, é o lugar que as pessoas se enganam com muita facilidade. Então o que eu preciso fazer? Continuar minha jornada com Cristo. Eu tenho que continuar sendo seguidor de Cristo. Voluntário, chamado por Ele e jamais por tabela. Que é estar aqui porque meus filhos estão, porque minha esposa está, porque meu amigo está. Não, eu tenho que ter vida com Cristo. Mas os que param pelo caminho, e aí nós precisamos entender que a igreja sofre deste mal. Que mal é esse, pastor? Os desigrejados. Aqueles que são crentes nominais. Quando chega o pesquisador do IBGE para fazer o censo, ele diz assim, você é de que religião? Ele diz logo, sou cristão. Então o pesquisador deveria pensar, ele segue Cristo. Se eu sou pesquisador, eu começo a fazer uma avaliação psicológica desse seguidor de Cristo. Você segue Cristo ouvindo essas músicas estranhas na sua casa? Aí? Você segue Cristo se vestindo assim? Você segue Cristo batendo nos seus filhos, na esposa, a esposa batendo no filho? Você segue Cristo desse jeito? Eu questionaria, mas o pesquisador não questiona nada, ele só assinala lá o xizinho, né? Ah, tá, você é cristão de que igreja? Aí ele diz, da Nova Vida, de Anchieta. Pastor Jarbas, ele sabe até meu nome. Se eu fosse pesquisador, eu perguntaria, mas você contribui com dízimos, ofertas? Você é frequente? Não, eu estive lá uma vez no batismo do meu sobrinho e eu sou de lá. Como assim? Não, eu sou igreja quando eu participo da igreja de alguma forma. Eu participo orando pela igreja. Tem pessoas hoje que são membros da nossa igreja que há muito tempo não vêm aqui, mas estão impossibilitadas pela saúde. Mas essas são vistas como membro por quê? A gente se fala, manda mensagem, esporadicamente faço uma visita. Se tem vida financeira e aliança com Deus, dizimam na igreja. Não, veja que eu não estou atrelando a dizimar é membro, não dizimar não é membro. Não, querido. Eu estou trazendo um contexto geral que é uma vida com Cristo. Quem tem saúde vem, quem tem tempo vem, quem tem dinheiro oferta, quem tem dinheiro dizima. Quem não tem saúde não vem. Quem está desempregado não dizima e nem oferta. Quem está impossibilitado pelo trabalho, continua se dedicando ao trabalho até um tempo. Chega uma hora que você vai pular fora porque o trabalho está sugando você. O que nós não podemos entender é que nós nos sentimos crentes, nós nos sentimos salvos e não paramos para pensar sobre isso. Isso faz com que muitos parem pelo caminho. E eu posso garantir a você que há um grande número de pessoas que param pelo caminho. Isso é muito perigoso. Nós estamos vivendo o fenômeno dos desigrejados. E tem igreja sendo formada só de WhatsApp. Eu tenho um amigo que é pastor do WhatsApp. Ele não tem igreja. Ele não gosta de igreja. Ele fala mal da igreja. Mas tem um rebanho seguindo ele. E quando ele quer alguma coisa, ele busca onde? Na igreja. Mas eu disse para ele, numa certa vez na rede social, eu falei, rapaz, mas você foi batizado na igreja, casou na igreja, apresentou seus filhos na igreja. Provavelmente, quando morrer, algum pastor representando a igreja vai fazer as exéquias. E você odeia a igreja. Você está desiludido com alguma igreja, mas não existe uma igreja. Agora a gente entende a multiforme graça de Deus. Se você gosta de um culto como esse, em que as pessoas param para pensar, você fica aqui. Não, pastor, eu gosto daquele culto do reteté, bate no pé, anjo voando. Então você está no lugar errado. Não dá para você também ficar na igreja que tem todo esse mover, mas que você precisa de alimento e não encontra. Então, olha a graça de Deus. Dá a você o direito de escolher a igreja que você se sente bem. Isso é maravilhoso, queridos.
E eu não condeno os modos de culto. Eu me preocupo, mas não condeno. Porque eu já passei por algumas igrejas, eu fui muito abençoado em todas as igrejas que eu passei, apenas 2, mas eu prego às vezes em outras igrejas, sou muito abençoado pela relação que eu tenho, só que eu não escolheria, porque o meu jeito de ser é mais voltado para o que eu tenho hoje. Eu até gostaria de vez em quando, jogar uma pimenta na igreja para ver se a igreja dá glória a Deus, porque às vezes eu acho que a igreja está dormindo. Você está acordado? Você pode dizer glória a Deus? Ai, que bom, até que enfim, ninguém dormiu. Porque às vezes eu estou pregando, eu não sei se você está prestando atenção ou se você está pensando que horas que vai acabar o culto mesmo, hein? Tem gente que está com a cabeça no mundo da lua, né? Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, tem um versículo que eu gosto muito, 1 Pedro 5, versículo 8. Quando ele diz assim: sejam sóbrios, não se permitam a viver a letargia do pecado, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha o perigo de não estarmos protegidos na igreja. A visão que eu tenho da igreja hoje é aquela arca que Deus criou no tempo de Noé. Então hoje existem várias arcas. Eu até achei interessante quando eu estive no Rio Grande do Sul, que lá tem uma igreja chamada Igreja Arca. E eu passei em frente, porque as igrejas mudam de nome, tem cada nome bonito e cada nome esquisito, né? Mas eu achei interessante, eu queria visitar a igreja, e acabei que não consegui, mas tinha lá Igreja Arca. E quando eu passei em frente, ela tinha um formato de arca mesmo. Aí eu pensei, será que todo mundo que entra ali se sente um animalzinho ou se sente Noé? Eu pensei, como eu me sentiria entrando ali? Mas eu achei interessante a expressão, né? Igreja Arca. Achei interessante só, não conheci culto, não fui lá. Mas eu vejo a igreja hoje como um lugar de refúgio. A igreja pode ser vista como arca, como caverna de Adulão, como esconderijo do Altíssimo, mas é um lugar para termos um encontro verdadeiro com Deus e a partir daí segui-lo, sem pensar em desistir. Então, se nós falamos em pelo menos 3 tipos que seguiam Jesus, nós temos 3 tipos que desistem de seguir Jesus. Eu vou trazer os 4 exemplos rapidamente e você vai entender. Primeiro, e nós não devemos nunca observar quem parou. A gente tem um péssimo hábito de querer entender. Não, nós precisamos entender sim o porquê parou, para que a gente não copie. Mas não julgar quem parou. Não temos o direito de julgar aqueles que pararam. Ou eu me coloco para ser empático e ajudar quem parou a continuar, ou eu deixo Deus tratar. O que eu não posso lembra de fulano? Aquele fulano lá que fazia isso, parou, ele não está nem mais na igreja. Olha, cuidado, gente. A gente sabe, segundo o apóstolo Tiago, que a nossa língua é o leme do navio. Faz pegar fogo a floresta. Então, dos 4 tipos, uns pararam porque conseguiram o que queriam. Buscaram Jesus por um objetivo e hoje não precisam mais dele. Já conseguiram o que queriam e foram embora. Isso está em Lucas. Um exemplo é em Lucas 17. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou na TV. Lucas 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, os 10, foram purificados, não tinha mais a lepra. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Jesus é detalhista, viu? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse samaritano estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Os 10 que foram seguindo Jesus queriam cura, e todos foram curados. Esse um que volta, ele não é apenas curado, mas ele encontra salvação. E os outros 9? Bom, se eles têm tempo de vida, a graça de Deus está sobre eles. E eles vão ter tempo para decidir se querem
só se manter curados ou se eles querem ser salvos também. Então, esses que seguem Jesus e desistem, talvez sejam aqueles que conseguiram o que queriam, foram curados. Talvez se você conheça alguém que pareça os 9, aí não é mera coincidência, não. Porque tem muita gente que busca Jesus só para receber milagre. Tem gente que busca Jesus para fama, para sucesso. Quando a gente ouve esses testemunhos tristes, né, a gente fica muito triste de pessoas que estão na igreja cantando, gravam CD, fazem sucesso, ganham muito dinheiro. E de repente, não estou mais na igreja, debandou. Não vou entrar em julgamento. Mas elas decidiram não seguir mais. Talvez porque já tenham conseguido o que queriam. Pode ser que faça parte desse grupo. Eu já obtive fama. A igreja já foi usada para fazer os meus shows. Eu já tenho o bolso cheio. Agora eu consigo brecha na TV e tal. Eu consigo gravar CD na editora que eu quiser, na gravadora que eu quiser. Então ele já conseguiu o que queria pela igreja. Eu conheço alguns cantores que, quando eu congregava nas igrejas bem pequenininhas, chegavam lá, teve uma cantora aí que é de muito sucesso, ela era levada pela mãe dela, e ela dizia à mãe dela assim, dá uma oportunidade. Eu não era pastor, eu ajudava o pastor numa ocasião, e ela dizia, dá uma oportunidade para minha filha cantar, eu quero tanto que ela cante para Jesus. E as igrejas abriam as portas, e a menina cantava bem. Aí ela conseguiu o que queria, fez sucesso. Não digo que ela desistiu, porque me parece que ela continua cantando nas igrejas, mas hoje ela não pede oportunidade. Hoje ela pede dinheiro. E não é pouco, não. E se você convidar para cantar numa igreja como a nossa, ela vai fazer um questionário e perguntar, quantos membros tem sua igreja? Como é que é a arrecadação lá, para saber se vale a pena ir? Porque eu sou importante, né? Eu não vou em qualquer lugar. A igreja virou para ela qualquer lugar. Isso é real, gente. Isso a gente vive todas as vezes que pensamos em convidar alguém para ministrar louvores, etc. Meu coração esfria logo. Irmão, quando começa assim, eu digo, a gente precisa disso? Não precisa, não. Até porque o louvor sincero sai do coração da igreja. O louvor sincero que chega ao trono de Deus, nós podemos ter um bom cantor, famoso, conhecido com canções lindíssimas, mas eu não sei se ele está louvando. Eu até acredito que ele, quando está cantando, faz com que a igreja louve a Deus. Mas quem recebe Deus, ele sabe quem realmente está adorando em sinceridade. Então eu acredito na igreja louvando com sinceridade, independente de quem esteja aqui. Se o cantor é de sucesso, se não é, independente disso. Mas Deus filtra isso, irmão. Então a gente não tem que estar aqui esperando que seja o cantor A, B ou C. Se não tiver ninguém aqui, a igreja vai louvar a Deus sem instrumento do jeito que tiver. Porque o louvor representa a sinceridade diante de Deus. Nós temos que apresentar a sinceridade da nossa vida diante de Deus. Então, há muitos que deixam de seguir Jesus porque já conseguiram o que queriam. Outros, por sua vez, param de seguir Jesus porque não conseguiram o que queriam. E aí eu trago o exemplo que está em Marcos, capítulo 10. Você vai lembrar dessa figura. Ele queria algo de Jesus, mas não obteve. Então ele parou de seguir Jesus. Marcos 10, versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele quer a vida eterna. Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, veja que ele ficou contrariado, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. A questão aqui não é que Jesus abomina a riqueza. Nós podemos observar Jesus conhecendo o aspecto dessa riqueza. Talvez a gente esteja aqui falando de um homem rico, mas de uma riqueza que é mantida à custa da pobreza dos outros. Isso, no coração de Deus, não é bom. Até porque, sejamos sinceros, qual é o trabalhador assalariado que você conhece que ficou rico?
Não faz muito tempo que uma delegada foi presa no nosso estado e acharam lá na casa dela alguns milhões de reais. Ela era delegada. E aí alguém perguntou, mas de onde vem esse dinheiro? É uma economia que eu juntei com um salário de 18 mil reais, talvez. Você não juntaria milhões, até porque você tem que pagar a conta. Mas se você quer acumular milhões juntando 18 mil por mês, você não junta. Tem alguma coisa, a conta não bate. Então a ideia da riqueza para Jesus é, de onde vem? A gente pode falar de alguém recebendo uma herança, mas se essa herança foi conquistada inicialmente em ilegitimidade, quem recebe também não deveria ser proprietário daquela herança ilegítima. São coisas assim que nós não conhecemos. Mas vamos imaginar que alguém recebe uma herança, se você tem uma herança para receber, que seja a melhor possível, até porque eu sei que você vai dar dízimo na igreja. Glória a Deus por isso. Mas escute, e o que você vai fazer a partir de agora? Você vai pegar essa riqueza, precisa mantê-la. Você vai precisar desenvolver isso numa empresa. Você vai ser justo com seus funcionários? Você vai pagar o que é devido de salário? Você vai pagar os impostos? Se você não fizer isso, essa riqueza vai se tornando injusta. E aí, quando este homem se aproxima de Jesus para herdar o reino dos céus, no entendimento dele, que tudo que Jesus dissesse ele absorveria, Jesus foi direto ao ponto e disse, então você abre mão desses bens e mostra que realmente você quer a salvação. E aí o texto diz que ele ficou triste e foi embora. Então ele não conseguiu o que queria. Tem gente que quer seguir Jesus do jeito que está. A palavra de Deus diz, vinde como estais. Do jeito que você estiver, você se encontra com ele. Mas se permita ser transformado. A questão é que tem gente que quer entrar na igreja do jeito que estava no mundo e não quer mudar. E aí para isso serve a igreja. A igreja é um formato, naquela ideia quadradinha, né? Porque lá no céu, a cidade santa é retangular, segundo Apocalipse. Então o crente redondo, você já ouviu o crente redondo? Eu lembro de uma propaganda, né, de cerveja que dizia, desce redondo. Então o crente redondo não entra no céu não, irmãos. Ele tem que ser quadrado, ele tem que se moldar àquilo que o reino de Deus diz que é bom, e muitas vezes ele vai ter que renunciar às coisas do mundo. Mas se ele não quiser renunciar, como ele espera entrar no reino dos céus? Por isso a visão da porta estreita. Eu tenho que me esforçar para entrar. Eu não vou entrar no céu de qualquer jeito não adianta pensar nisso. Então o que Jesus diz para esse homem? Olha, você tem que renunciar. E aí ele diz, se for para renunciar, é melhor que eu fique do jeito que eu estou. Então muitos param de seguir Jesus porque não conseguiram o que queriam. Uma terceira classe de pessoas que param de seguir Jesus e desistem da caminhada são aqueles que nem sabiam o que queriam. Não sabia. Não sabe até hoje. João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, a irmã de Marta, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Que cena linda, né, irmãos? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, olha aí, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Então, ele segue Jesus com outro propósito. Na verdade, ele não sabe o que quer. Ele enxergou em Jesus uma forma de se dar bem na vida. Se a gente ler lá em Mateus 26, você conhece o final da história dele. Mateus vai esclarecer aqui para nós, nos fazer lembrar. Mateus 26, versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele diz, quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. A primeira impressão que nos dá é que ele sabe o que ele quer.
Não, mas ele não sabe o que ele quer. Ele pensa saber. Para estarmos hoje na presença de Deus, o meu discurso vai ser redundante em dizer: você tem que estar aqui porque você ama Cristo, porque você quer o bem da sua família, o bem das pessoas que você ama, mas principalmente porque você quer se manter salvo. Foi dado a você o direito de ser salvo e agora você tem que contribuir. Você tem que fazer a parte que lhe cabe. Até porque esse aspecto de Judas, e aí você pode ir aí mesmo em Mateus 27, versículo 3, que diz: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Não precisava chegar a esse ponto. Mas dentre os que param pelo caminho, a desgraça é iminente. Muitos contam com a sorte. Tem gente que se dá bem na vida e acha que vai ser para sempre. Eu já ouvi testemunho de pessoas sofridas na igreja, fala assim: não, eu me sinto melhor fora da igreja do que dentro dela. E aí eu rebato e digo: nunca. Você pode estar num bom momento, você pode ter um bom emprego, uma boa saúde, está tudo indo fluindo, mas você está roubando de Deus, você não é dizimista. Então você espera viver isso para sempre? Você não tem salvação. Sabe que quando você morrer, você já viu aqueles filmes de terror? Crianças, tampa os ouvidos. Mas o salvo é acolhido por um anjo que leva à presença de Deus. E os condenados? Os demônios se levantam e vão baixando o sarrafo, irmãos. É assim que funciona. Visão bem simples de salvação e perdição. O que restou para Judas, que não sabia o que queria, ou pensava saber o que queria? Suicídio. Mas nós temos um quarto ainda, e eu vou encerrando nesse quarto exemplo. Os que param por emprestar os ouvidos a quem não merece atenção. E esse é um grande mal que talvez Jesus não tenha experimentado naquele tempo das multidões. Se nós olharmos para a crucificação, vamos ver isso. Eu vou depois citar hoje. Mas Mateus 21, versículo 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão, olha aí, estendeu as suas capas no caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, ele já é uma figura pública importante. Perguntavam: quem é esse? E o povo respondendo, as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então quem responde tem essa visão que ele é um profeta, porque ele faz coisas maravilhosas, ele faz os sinais e maravilhas. Mas veja que nesse momento nós estamos encontrando pessoas que estão seguindo a Deus, que estão de alguma forma seguindo Jesus, quer seja por uma multiplicação de pão, uma ressuscitação, um milagre, não sei o que ele vai fazer, mas a multidão está seguindo ele. Mas essa multidão vai continuar seguindo ele? Eu acredito que não, porque segundo Marcos capítulo 15, e aí nós podemos ler esse texto, Marcos capítulo 15, versículo 6, a explicação de Marcos é bem interessante, quando ele diz: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Veja que ele está fazendo uma pergunta não para o Sinédrio, que era o grupo de religiosos importantes da época, mas para todos que ali estão. É uma arena gigante, o povo está ali, quem é que vocês querem que eu solte? Fazendo aquela jogada, né? Na verdade, já expliquei aqui, este homem, Pilatos, não está muito preocupado quem é Jesus. Ele vai fazer o bem-estar de Roma na relação com os judeus. Ele quer paz, ele não quer bagunça, ele não quer rebeldia. Então, tanto faz matar Barrabás ou Jesus para ele. Só que nesse momento ele pergunta:
quem vocês querem que eu solte? Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Versículo 10. Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão. Olha aqui. Quem botou lenha na fogueira? Os principais sacerdotes. Havia uma multidão, meio sem entender, que poderia até levantar a voz e dizer: solte Jesus, ele é bom, ele curou minha filha, ele curou leproso, ele ressuscitou Lázaro. Pode ser que a gente pense numa multidão tentando liberar Jesus. Mas eles pararam para ouvir quem? Os principais fariseus. Os judeus religiosos. Que eu gosto dessa visão de que eles estavam incitando a multidão. Tem que crucificar Jesus, ele não vale nada. Talvez eles não tivessem pedindo a soltura de Barrabás, literalmente. Mas lógico que se Jesus vai ser condenado, o outro vai ser solto. Porque o papel da igreja dizendo solte o preso, não pega bem. Mas era o que ia acontecer. Solte esse criminoso. A igreja não podia fazer isso. Mas o que a igreja fez então? Vamos pedir para condenar Jesus, crucificar, e a igreja da época tem a raiva de Jesus. E aí eles vão persuadindo o povo. E o que esse povo fez? Emprestou os ouvidos a quem não devia. É quando eu digo assim: você está meio desanimado da igreja? A primeira coisa que o diabo faz é colocar você do lado de alguém que está mais desanimado que você, só que ele está firme na igreja. Aí você para conversar com ele. Você manda uma mensagem: oi, irmão. Fala, varão. Estou dando exemplo, 2 homens irmãos conversando. Fala, varão, tudo bem? Tudo bem, mais ou menos. Estou meio triste com a igreja. E eu também, rapaz. Você está lá ainda? Fazer o quê? Pela misericórdia, né? E você? Não, eu estou querendo sair de lá. Não saiu por quê? Demorou, vamos juntos. Aí aquele que ouve, sai. E o outro, que não era amigo, fica. Para continuar contaminando os outros, que ele se diz amigo. Você tem que estar aqui, não é para ouvir o pastor Jarbas, nem para ouvir o irmão e a irmã. Você tem que estar aqui para ler a palavra e ouvir Jesus. Posso ouvir um amém? Porque por Jesus você nunca vai sair daqui. Você só sai daqui quando ele tiver um ministério com você num outro lugar, ou um outro estado, ou fazer outra coisa. Porque eu, repito o meu testemunho, eu precisava sair de uma igreja. Mas eu tinha medo de pisar no mundão. Se eu pisasse no mundão, eu não voltava para a igreja nunca mais. Eu pedi a Cristo que mostrasse uma outra igreja. Ele mostrou, naquela ocasião, uma outra igreja. E eu fiquei feliz por 3 anos. Fui muito abençoado naquele lugar, fiz amigos. Quando o pastor da época faleceu, me chamaram para estar lá. Eu tinha uma amizade com aquele pastor, deixei as portas abertas, não saí brigado com ninguém. Já disse aqui muitas vezes que o pastor que presidia a primeira igreja hoje é nosso amigo, que está sempre aqui pregando. Então nós fazemos amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Mas uma coisa eu preciso entender. Eu preciso que Deus me ajude a tomar uma decisão. Então eu tomei a decisão de vir para cá pautado na vontade de Deus. E nem foi para cá, né? Há 22 anos atrás, 7 anos eu fiquei em Belfor Roxo, morando em Anchieta. Fui visitar a igreja de Nova Vida, fui pregar a palavra convidado por um amigo, já tinha um livro publicado, e aí fui lá. E quando eu subi no altar, Deus falou tão forte ao meu coração e disse: é aqui que você vai ficar. E eu me lembro como se fosse hoje, Vera, as crianças, eu disse: tem alguma coisa errada, eu vou falar isso e em casa eu acabo com o meu casamento, porque Belfor Roxo é muito longe. E eu não decidi nada, eu decido com ela, e a gente conversa, mas naquele momento não foi eu e ela, foi Deus que falou: é aqui que você vai ficar. Eu disse aquilo para a igreja pulou igual pipoca, deu glória a Deus, aleluia, e esse irmão vai ficar com a gente. Mas eles acharam que era meio coisa de pregador, né? Tem pregador, às vezes tem a coisa de pescador também. O peixe é desse tamanhozinho e diz que pescou desse tamanho. Mas na outra semana eu já tinha me desligado e estava lá. Fiquei 7 anos lá, ouvindo a palavra, aprendendo, tomando um chute na canela. Aprendi muito naquele lugar, até que Deus nos trouxe para Anchieta de volta. 50 anos morando em Anchieta. E aí inaugurou a igreja e eu disse: bom, então vamos ver o que Deus tem para nós. Hoje eu louvo a Deus porque eu sei o que Ele tem para a minha vida. O que Ele tem para a minha vida não é em Belfor Roxo ou em Anchieta. É num lugar que não está no mapa, com coisas que meu olho não viu, meu ouvido não viu e nem chegou ao meu coração.
Mas nesse momento, aqui estou eu, queridos. Não posso parar para ouvir aqueles que estão desanimados. Eu não posso. E nesses 15 anos de Igreja Nova Vida em Anchieta, o que eu aconselhei pastores da nossa denominação e de outras, dizendo, pastor, eu vou parar, ministério é árduo. Eu falei, mas quem prometeu dizendo que não seria? Por que você está desanimado? Você conversou com aquele que lhe chamou? Quem lhe chamou foi Deus, querido. Você tem que continuar a jornada. Você vai desistir, vai ter gente desistindo com você. Aí eu sempre conto a história dos sapinhos, né? Sapinhos correndo, desanimado. Um sapinho vai correndo, outro sapinho correndo, os animais estão ao redor assim, só acompanhando. Aí a multidão torcendo por um sapinho que era mais atlético, dizendo, esse vai ganhar, vai lá, é contigo, e não sei o quê. Mas tinha um sapinho lá meio mirradinho, que ele nem olhava para a multidão, gente. E a multidão desiste, rapaz, você não vai ganhar coisa nenhuma. E o bonitão foi lá, correu e etc, etc. Mas só que ele correu tanto no início que ele cansou. Tipo tartaruga e lebre, né? Aí o sapinho, que ninguém apostava nada, chegou no final. Aí foram entrevistar o sapinho. E aí, qual foi o segredo? Como é que você venceu essa corrida? Ele, o sapinho era surdo, irmãos. Crente para chegar no céu tem que ser surdo mesmo, não tem que ficar ouvindo A, B ou C, dizendo, desiste. Eu estou desanimado com você. Para com isso, irmão. Se você está sendo alimentado nesse lugar, coma do melhor dessa terra aqui na presença de Deus. O melhor dessa terra não são as iguarias do rei lá fora. O melhor dessa terra é a palavra que nutre a nossa vida. Então, se você não quer ser daqueles que desistem, siga Jesus no voluntariado e entenda que Ele tem um propósito para cada um de nós. Do contrário, nós vamos fazer parte daqueles que desistem. Eu volto ao Lucas 9 para a gente encerrar. Lucas 9, 58. E nesse momento, quando a gente fala em seguir Jesus, parece que é fácil, mas nunca foi fácil e nunca será. Daqueles que queriam seguir Jesus, um deles Jesus lhes respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se o próprio Deus, estando na forma humana, não tinha onde reclinar a cabeça, então por que nós queremos travesseiros de pena de pato? Por que nós queremos comer do melhor desta terra? Se tudo que a gente come nesta terra é jogado fora nesta mesma terra, poucos momentos depois. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia e noite, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Quero orar pela sua vida, quero que você, um breve momento, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos pelo privilégio de ouvir a tua voz nesta noite. Queremos te pedir que esta palavra não seja roubada do nosso coração, que seja uma semente boa caindo numa terra fértil, Pai. Nos conduz com firmeza de fé, com alegria. Mesmo que hajam lutas, não queremos fazer parte daqueles que param pelo caminho. Antes, te pedimos que a nossa jornada seja firme nesta terra, que possamos ajudar aqueles que tanto precisam, que pensam em desistir, que possamos ser amigos e irmãos uns dos outros e, acima de tudo, filhos obedientes à tua voz. Obrigado por esta noite, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que todos digam amém.